Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa terceira reunião ordinária do mês de junho, aos 22 dias, às 14 horas e 21 minutos. Iniciamos a nossa reunião com os informes da direção. Antes disso é a aprovação das atas, que infelizmente nós não temos o texto das atas, está sendo providenciado, muito provavelmente a gente regulariza tudo isso em agosto. Também foi pedido dos próprios conselheiros que recebessem as atas com mais antecedência para analisar melhor. Então, a gente vai entregar todas as atas com mais de uma semana de antecedência, pelo menos esse é o nosso objetivo. Os áudios já estão sendo publicados no YouTube aí para que possam ser ouvidos novamente. E aí a gente aprova as atas na próxima reunião, que é a primeira reunião do segundo semestre. Ok? Em relação aos informes, eu também não consegui escrever os informes, então vou falar oralmente, depois eu passo na forma textual, tá? Para não ficar só no áudio os informes. Ok? Primeiro informe em relação à falta de água dessa semana. A gente soltou um comunicado na terça-feira, mas em breve relato, esse problema foi iniciado no domingo, onde a gente começou a gente fez a limpeza da caixa d'água no domingo de manhã, eu acho. Enfim, a gente normalmente marca as limpezas da caixa d'água no sábado, aonde a caixa d'água fica o domingo quase inteiro aí enchendo a caixa. Mas devido à festa junina e à urgência de que a gente precisa do laudo da limpeza da caixa d'água, até por conta da cantina e por conta de a gente estar regularizado em relação a isso, a empresa já tinha desmarcado 2 vezes, uma por conta da greve e outra porque a gente ia utilizar o campus, enfim, não dava mais para adiar. Mas foi calculado que até segunda-feira ia ter água. E aí é que começaram os problemas. A gente teve problema com a cisterna externa, que ela parou de entrar água na rua e foi percebido algumas horas no dia seguinte, na verdade. Então, depois deu problema na tubulação, entrou ar e aí até tirar o ar e o pessoal já estava desesperado indo para o centro buscar uma outra bomba, porque não estava funcionando a bomba. E tira cano, põe cano, a gente chegou a comprar os canos de uma nova cebola que fica debaixo da caixa d'água, que capta água. E aí a gente só conseguiu regularizar na terça-feira, que a caixa d'água então começou a encher. E por que não veio água até as torneiras? Só veio na quarta-feira, isso, né? Na terça-feira à noite é que teve aula, teve água. Por que demorou tanto? Porque 30% da nossa caixa d'água é reservado para o Corpo de Bombeiros, para combate a incêndio. Então, quando você esvazia completamente, como é o caso da limpeza da caixa d'água, a gente tem que ter água, antes de ter água nas torneiras, tem que encher 30% da caixa d'água. E a bomba é pequena, a bomba demora quase um dia para encher, e ela também estava com uma vazão menor. E a gente está substituindo essa bomba e comprando mais uma bomba para poder deixar 2 bombas, as 2 mais potentes, para a gente não ficar com tanto tempo para poder encher a caixa d'água. E até mesmo para economia de energia, porque a bomba fica ligada praticamente direto. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ainda não encheu totalmente a caixa d'água, né? Então, a gente precisa ter um contingenciamento de bomba, de vazão de água, para que isso não aconteça mais, né? Então, por isso que está sendo comprada uma bomba. A gente comprou alguns materiais também para trocar a cebola, né? E aí vai ser trocado aí nas férias, quando não tiver o movimento for menor, enfim, a gente vai fazer esse serviço. Ok? Então a gente acabou
dispensando os alunos na segunda à noite, não, teve alguns que conseguiram, dispensaram na metade, tem uns que vieram fazer prova, daí dispensaram depois da prova, enfim, houve um certo prejuízo das aulas, mas a gente não chegou a suspender por completo o dia letivo, ok? Alguma dúvida sobre esse acontecido? Os conselheiros querem levantar? Não? Eu gostaria de falar que a gente escuta um monte de coisa. Eu escutei falando realmente que tinha dado ar na tubulação, aí depois que eu tinha ligado a bomba sem a água, e não sei do que, e a gente não fica sabendo o que é. Eu acho que seria importante a gente ser avisado, porque... Sim, eu até soltei um comunicado dizendo que na segunda-feira, até o final do dia, está com água, né? Mas foi uma sequência, tudo isso que você escutou, tudo isso aconteceu. Então foi, né, nenhum desastre aéreo, não foi uma coisa só, não foi só a bomba que fez com que a gente ficasse sem água, não. Foi primeiro, como eu disse, a gente não ter feito no sábado, e sim no domingo, né? Depois, sim, a cisterna não estava sendo alimentada, né? Depois entrou ar e a gente não conseguia tirar esse ar, eles ficaram lá. Depois, né, foram comprar a cebola e os encanamentos, enquanto um ficou aí consertando. Aí quando consertou, quando funcionou, eu até estava lá junto, embaixo da caixa d'água. Aí eu vi que saiu com pressão, beleza. E aí a gente ligou os encanamentos, realmente subiu a água, a gente escutava até do lado de fora a água caindo. Aí pedi para para o deles subir lá para dizer assim, olha, vê quanto que falta para chegar no cano. Aí falaram 10 centímetros. 10 centímetros, beleza, umas 4 horinhas já está, né? Começa a vir. Isso era na segunda, por isso que até eu soltei, ó, vai vir água para a noite. Só que passou a noite enchendo e chegou de manhã, estava funcionando, caindo, com barulho de água caindo lá. Eu falei, mas por que não está tendo água? Daí eu pedi para um outro subir. Aí foi até um vigilante agora. Aí ele subiu lá, olhou e... Senhor Raimundo, falta 50 centímetros. Falei, está enchendo para baixo. Enfim, essa falta de informação também eu não consegui, a gente não conseguiu ter com precisão também, até mesmo, né? Então, falta bastante. Aí a gente pegou, para aumentar a velocidade, a gente pegou uma bomba emprestada de 2 HPs, porque a nossa é de meio HP. Beleza, colocamos lá, a bomba pifou, que era emprestada de uma loja. Enfim, foram várias coisas que foram acontecendo que, né, causou o desastre de a gente ficar quase 2 dias aí sem água. Então foi uma sequência de coisas, e tudo isso que você ouviu aconteceu mesmo, né? Que se tivesse só uma dessas coisas acontecido, a gente não teria esse prejuízo todo. Na segunda de manhã a gente já teria água, com certeza. Ok? Aí a gente já está utilizando, então, parte daquele orçamento de 7 mil para justamente comprar uma bomba. Então, a gente também iniciou um processo de compra para comprar uma cortina lá para o bloco verde lá, civil, que o sol de manhã bate lá e é muito calor para os alunos, coloca um papel lá, mas está muito improvisado, é muito quente lá, e não tem como, temos mais turmas, não dá para escapar do sol, tem que ter aula do lado de cá do sol. Então a gente está comprando cortina e também a gente está aproveitando também para comprar 7 exemplares do tal do livro do Callister. Que bom. E aí, porque os próprios alunos fizeram até videozinho pedindo, por favor. E aí o William também falou que essa demanda é muito grande mesmo. Os alunos estavam até pensando em comprar entre eles alguns exemplares. E que falta na cidade também, uma livraria, né, cara? Pois essa livraria daqui é muito ruim, velho. E aí o William estava contando que realmente esse é o mais crítico ali, então os alunos gera fila. Tanto aí quando devolveram um exemplar que ficou, ele até tirou foto do exemplar na estante, porque voltou um exemplar, porque não fica nenhum exemplar, vem e volta, né? E aí
mas logo tira o meu, porque é um negócio de prova, e é mais um curso que usa, inclusive matemática, acho que engenharia, e a física usam, né? Enfim, é um livro caro. Oi? Não? É um livro caro, grosso e tal. Enfim, e usam todo semestre. Não é aquele livro, que tem muitos livros que chegam no final do semestre, né, que os alunos tiram e tal. Então, a gente está comprando 7 exemplares desses para dar também um desafogo aí, né? Wagner, Oi. em relação à cortina, tem algumas salas aqui também, onde antes era um laboratório de informática, que é a 60, 61, 62, que também precisa. Então, a gente, já que a gente vai comprar a cortina, principalmente, né, o que motivou para a gente comprar a cortina, a questão das aulas lá no Bloco Verde, esse calor que está ficando muito grande lá, né, e daqui a pouco vai vir. E aí, claro, como a gente já vai comprar a cortina não é um preço muito caro, então a gente vai ver onde as salas aí estão. A gente tirou ali do orçamento, acho que os R$2.500, aí vamos ver quantos metros de cortina a gente consegue fazer. Eu acho que umas 3, 4 salas a gente consegue fazer tranquilamente. Mas as cortinas são padrão, né? Porque as janelas são padrão. Sim. Né? Então, acho que depende do tecido. Oi? É só fazer a conta. Eu acho que a gente. Então, o ideal é aquelas cortinas grossas, com pano grosso. Essa aí a gente viu, tem tecido mais fino que esse. Tem tecido mais grosso. Esse é o que a gente viu que melhor custo-benefício, vamos dizer mas assim. tem tecido mais fechado que também pode ser o custo-benefício pode ser bom. Então. Mas, por exemplo, na parte de lá, do laboratório de informática, toda a parte ali, lucro comum, fiz brinque, laboratório de ensino de matemática. Lá no inverno é que o sol bate mais, né? No pôr do sol. Agora no inverno o sol está batendo e aí, por exemplo, no caso do FISBRINC ali, a gente tem um problema com a máquina de corte a laser, né? Porque o sol bate em cima da máquina. E ali à tarde não dá para dar aula, por conta da reflexo. Enfim. É complicado. A gente já que a gente vai fazer esse processo, então a gente vai pegar. Um outro recurso que também vai vir aí para o relatório, né? É o da compra de um, como é que chama, Kelda? Do conversor de potência, é isso? Como é que chama isso, Kelda? Como é que chama? Uma pecinha que é para ligar num material didático, aqui no equipamento didático, para medir as energias, o consumo de energia nos blocos. Ah, não, o TC, você quer dizer? Esse aí. É o transformador de corrente. Mais conhecido como transformador de corrente. Eu falei o apelido. Nada a ver. Uma heresia completa, né? Tudo bem, quem falou foi a informática. Esse equipamento a gente consegue usar os nossos medidores para correntes maiores, né? Então, sem esse equipamento a gente não consegue fazer essas medições. E ainda mais na mecânica e nas edificações que nós temos picos de corrente, né? Então seria interessante conhecer qual que é o nosso consumo, né? Quais horários acontecem esses picos, para a gente conseguir manejar e não deixar que aconteça tudo junto. E daí a nossa conta de energia sofre por isso. Foi uns R$600 mais ou menos essa peça, uma ou 3, não sei, 3, né? 3. Trifásico e tal. E aí isso vai permitir a gente gerenciar um pouco melhor a nossa energia, mas o nosso grupo de eficiência energética, GE, né? Até eu faço parte, a gente tem participado das reuniões e tudo. A gente já diagnosticou algumas coisas, a iluminação do tanto do canteiro quanto da oficina, a gente vê que é expressivo o consumo. Já foi discutido isso, inclusive... Faz tempo, né, que a gente vem discutindo isso. Né? Não, então, mas tecnicamente o quanto e como é que pode resolver. Mas uma das coisas que a gente já discutiu e já solicitou aos coordenadores na última reunião de coordenadores essa semana, para que os canteiros não fiquem acesos ao mesmo tempo. Então a gente percebeu que as oficinas, ou a oficina do canteiro, né, eles usam 1 ou 2 vezes na semana. Então nada mais coerente que quando um usa, o outro pode deixar apagado e assim por diante. Porque de terça e quarta-feira, né, estava ficando aceso. Eles tinham, acho que, tido uma conversa, mas nada muito oficial aí. Mas quando eu vi numa quarta-feira, os dois totalmente acesos. Às vezes eles acendem só uma parte e tal. Pra gente poder. Sabe por que terça e quarta-feira fica aceso, né?
Todo A mundo sabe. concentração de professores na terça e na quarta-feira é maior. A gente não tem a mesma concentração de professores na segunda ou na sexta-feira. Isso já foi constatado. Chamando E está sendo atenção. resolvido pela nossa diretoria de junto com os coordenadores, Bem, na distribuição dos horários. que Certo? assim seja. E uma das coisas que o grupo também já estimou, que com 16 mil reais a gente poderia trocar todas aquelas lâmpadas por lâmpadas LEDs. E segundo o cálculo aproximado que o professor Fábio fez, é do retorno na energia disso de 2 anos. É isso, cara? 2 anos, né? Então 16 mil, retorno de 2 anos. E aí eu falei, bom, se a gente já investir 16 mil, agora esse ano mesmo a gente já cai do 16 mil, já cai para uns 14 mil, 12 mil, né? Porque a gente já pega uma parte da economia para cá. Enfim. E a gente tem outras coisas que a gente estava vendo também, que seria trocar os postes lá de fora por postes solares, colocar energia solar para fazer uma composição de energia nossa. Sim. Só que o problema é que isso custa caro. Custa caro. Sobretudo a energia solar. Os postes custam por volta de 4 mil, 3 mil, 4 mil cada um. E a cada 5 anos você precisa trocar a bateria. Existe também os editais das próprias concessionárias que são obrigadas a investir uma parte do orçamento em pesquisa, em eficiência energética e tal. Eu até mandei para o grupo esse edital, mas não é da nossa concessionária, que a gente deu azar, né? Da Eletropaulo, acho. Da Eletropaulo, né? Electro. Enfim, a gente também está... Atende Capão, as cidades. Tá. As cidades daqui. Nossa, eu nunca ouvi. Que é uma oportunidade, inclusive Boituva trocou as lâmpadas. O Boituva já está na segunda geração de lâmpadas LED. Inclusive eles doaram a primeira geração para a gente de lâmpadas LED. São mais eficientes ainda. E lá eles trocaram os ar-condicionados também. Por ar-condicionados mais eficientes ainda. Eles estão trocando para aquele start inverter. Aí ele tentou ficar com os ar-condicionados para passar para o outro, mas aí a conservadora não. Ele está economizado, você vai ligar em outro lugar. Que vantagem, né? Enfim. Mas os esforços estão indo nesse sentido aí também de a gente ter uma economia aí mais eficiente. Que a gente tenha uma eficiência energética maior. Ok? Então esses eram os informes em relação aos nossos gastos. Viu como faz mal não escrever, né? De repente eu estou esquecendo de um. Se eu lembrar, eu falo posteriormente. Ok, gente? A quadra, nossa. Obrigado, João. Fiquei a semana inteira mexendo com isso. Obrigado, João. Já é conhecimento de todo mundo que a gente conseguiu o orçamento para a gente construir a quadra. Essa quadra é mais... A gente mandou lá o arquivo da apresentação, né, da reitoria. São 29 quadras, uma coisa assim. 28? 29, né? Enfim, o recurso já está disponível, a licitação já está acontecendo, já foi publicado, acho que está na fase de lança, coisa assim. E é em SRP, só que a obra é em SRP, acredite se quiser. Mas o que diferencia mais SRP? Ela tem que ser o mesmo memorial descritivo, ou seja, né? É igual para todo mundo. É igual para todo mundo. E o que diferencia os campos? O terreno, né? Então, se o terreno estiver inclinado, tem que fazer terraplanagem, que é caro. Aí um faz, outro não faz, não tem como colocar isso na SRP. Então, por isso que o terreno tem que estar plano, só plano, porque a compactação está na licitação. Então, a empresa vem, compacta e constrói uma quadra, igual para todo mundo. E para a gente deixar o terreno plano, já fiz 2 reuniões lá com o secretário, formei um grupo aqui com alguns engenheiros e até deixo registrado aí nossos agradecimentos e os parabéns, porque numa sentada só, numa única reunião, a gente conseguiu fechar o projeto de terraplanagem, que o professor Edson já tinha iniciado com uma turma, ele já tinha feito os levantamentos, mas a gente já conseguiu determinar a posição da quadra no terreno novo.
E aí não tinha muitas opções. Primeiro, a prefeitura falou que não poderia movimentar uma quantidade muito grande de terra, porque ela não tem escavadeira, ela tem só alguns equipamentos que fazem mais um nivelamento que uma terraplanagem. Então a gente escolheu um local mais adequado para que a prefeitura possa fazer o serviço, que ela se dispôs a fazer o serviço, tá? E numa posição que também a gente já entre no terreno. Olha, tá vendo? Você trouxe até o papel e esqueceu da quadra. Não, pior que eu esqueci. Até a planta da quadra. Caiu aqui, gente. Sério, eu tava com ela na mão. Moacir, você pode fazer um favor, Moacir? Deve estar em cima da mesa. A planta do Instituto com a quadra. Então a gente escolheu a quadra, deixando espaço para depois do bloco de civil construir um outro bloco, deixando espaço. Continua. Tem um bloco da indústria, né, civil, e aí tem mais um espaço. A gente deixou um espaço semelhante para construir um bloco de sala de aula ali, por exemplo, ou um refeitório, enfim, a gente deixou esse espaço. Deixamos um espaço para o ginásio, se caso a gente for construir ali mais perto da portaria esquerda, e aí vem a quadra, tá? E aí já é no novo terreno, tá? A situação desses... E aí a gente está fazendo também uma área maior que a da quadra. A gente está deixando acho que uns 6 metros depois da quadra, com uma área também em volta da quadra, aí, se caso a gente queira fazer uma pista, alguma coisa em volta da quadra, aí, ok? E aí também a gente já percebeu a necessidade de regularizar os 2 terrenos. A gente tem uma escritura dos 2 terrenos, mas a escritura é de doação. Aí a gente também já iniciou essa semana o registro, né, dessas 2 matrículas que a gente tem lá. Conseguiu que o Instituto pagasse isso daí, né? Sim. Aí a gente teve as 2 escrituras, eu fui lá no cartório e na verdade não são 2 terrenos, são 4 terrenos, porque é uns pedacinhos daqui, uns pedacinhos de lá. Enfim, ao todo dão 96 mil metros quadrados, eu pensei até que eram menos. Pensei que era 80 mil metros quadrados. Eu acho que a gente tem uma das maiores áreas do Instituto Federal. Eu sei que o Campo São Paulo não tem 100 mil metros quadrados. Toda aquela área. Enfim, aí a gente levou lá então no cartório para regularizar uma escritura. Pelo menos esse primeiro terreno. Tá? A gente vai regularizar agora esse terreno onde a gente está agora. O Instituto ele é isento de várias taxas, só tem a taxa do cartório, porque esse não tem como, vai ficar em R$4 mil. Tá? 4 mil, o Johnny saiu, mas esse recurso a gente conseguiu da reitoria, então a reitoria que vai pagar esse registro. Tá? Então a gente já abriu o processo, então esse terreno onde a gente está vai ficar registrado. Construindo a quadra lá, tendo uma edificação lá, a gente também vai regularizar o terreno de lá. Só que lá vai ficar bem mais barato, porque lá não tem muita área construída, né? Então vai ficar mais barato. Mas eu acredito que a reitoria também vai pagar, pagou esse terreno e vai pagar outro, né? Enfim. E aí a gente regulariza os 2 terrenos, porque isso foi dúvida até da própria prefeitura. A prefeitura, como essa doação foi lá da época do Ramalho ainda, passaram 3 gestões, está na 3ª gestão, nem ele sabia como é que estava a situação daquele terreno lá. Isso. Então, eu vou passar essa folha aqui para vocês, mas depois são os 2 terrenos, onde a gente está agora aqui, com a João Limpo aqui, e esse outro terreno quadriculado aqui, isso aqui já é o levantamento planimétrico. E essa área vermelhinha aqui que é a área da quadra, tá? Então vou passar aí para vocês, só complementando, além dessa quadra aqui, a prefeitura também vai alinhar esse terreno aqui do lado para a gente fazer uma quadra de grama, né? Um campinho de futebol de grama aqui do lado. Aqui embaixo. Aqui embaixo, o pessoal já demarcou e tudo. Já estou pedindo para a prefeitura por grama também, tá? Mas se ele só nivelar, depois a gente busca Será aí. que a gente não consegue no perímetro do campus inteiro a gente fazer uma pista?
Essa era uma ideia que eu tive lá atrás de fazer. A calçadinha e tal, daria uma boa distância aí. Daria uma boa distância. O pessoal até vinha para fazer Cooper. E que tá falando de uma segunda, tipo, entrada aqui, lá, não sei, é possível? Gente, segunda portaria, a gente tem uma segunda entrada que é um portão lá no terreno. Tem um portão lá. Tá? Não, tem um portão. Tem um portão lá. Tem um portão lá, quem mais está usando? É o seu Zeca, o seu Jeca? Seu Jeca Jeca é o apelido dele, né? É José, que a gente cedeu o terreno lá, não sei se você sabe, mas para as vaquinhas dele passarem lá, um compromisso de não. A gente assinou lá um acordo de cooperação com ele praticamente, né? Mas ele não se comprometendo a não edificar no terreno, a não permanecer, a usar o terreno apenas para que o gado pudesse ser alimentado e com compromisso de deixar o mato baixo. E realmente ele tem feito isso melhor do que a gente. O mato dele nunca cresce. Cogitou até a ideia da gente começar a criar ovelha para a gente comer a nossa De vez em quando a vaquinha escapa aqui e começa a falar aqui, mas tá bom. Enfim, gente, essa é a situação então da quadra que a reitoria pretende já iniciar as obras a partir de agosto, setembro aí, só se der algum problema na licitação mesmo, gente, que o recurso já tem. E se a gente já fizer a terraplanagem aqui, a prefeitura falou que essa semana o maquinário já está voltando aí da zona rural que estavam fazendo, aí a gente, de repente, com o campo já, terreno preparado, quem sabe a gente já não é uma das primeiras cidades aí a fazer a quadra e até o final do ano. A quadra acredito que seja rápido para construir, né? Enfim, mas a gente está contando com ela no ano que vem, né? Para a utilização mesmo. Mas se tudo der certo, no meio do semestre a quadra a gente já inaugura. Ok? É isso em relação as novas obras dentro do campus. Alguma pergunta mais, gente? Não? Então podemos passar para a nossa ordem do dia. Encaminhamento da reformulação do curso de licenciatura em matemática. Tá? Essa é uma exigência dentro da resolução do Instituto para que seja discutido e aprovado o encaminhamento da reformulação. Ou seja, a gente não discute o conteúdo, né? A gente discute o que está sendo feito. O Paulo vai fazer uma breve relato do porquê dessa reformulação, tá? E aí a gente, sendo aprovado, a gente encaminha para São Paulo. Aí São Paulo está fazendo todos os questionamentos técnicos, né, dos balizadores, e tudo que envolve a aprovação de um curso dentro do Instituto Federal. Inclusive até com audiência pública que a gente tem que fazer para novos cursos e tudo mais. Tudo bem? Então, Paulo, você tem 5 minutos. Se vira nos 5. Não precisa projetar, não? Boa tarde. Como consta no memorando que eu encaminhei ao CONCAN, a resolução 143 de 2016, no artigo 14, que trata de implantação, reformulação e extinção dos cursos dentro do Instituto Federal, e no nosso caso, licenciatura em matemática passa por atualização do PPC. Um dos quesitos é que o CONCAN, vou ler os termos aqui, no item artigo 14, a proposta de atualização de cursos ocorrerá mediante submissão à diretoria da Pró-Reitoria de Ensino pertinente, pelo menos um semestre antes do início do período letivo que antecede a oferta do curso atualizado, dos documentos a seguir. E aí no item 4 fala ata ou atas da reunião para discussão da atualização de curso por parte do CONCAN. Então, a gente está considerando que essa seria a primeira ata, onde eu notifico o CONCAN da necessidade de atualização do PPC, e da mesma forma como eu coloco
no memorando, na solicitação, eu já coloco à disposição, tão logo fique pronto o PPC atualizado, para a próxima reunião do CONCAN, acho que ou no final de julho ou em agosto, para poder fazer o encaminhamento já dessa atualização. O que motiva essa atualização? Bom, primeiro temos já 2 anos de funcionamento do curso, estamos já no terceiro, né, na metade do terceiro ano, e é uma necessidade fazer uma atualização do curso, mas mais do que isso, como nós estamos já em vistas de ser avaliados pelo MEC, no reconhecimento do curso, a própria diretoria de graduação da PRE, ela pede para que nós façamos uma atualização antes da visita do MEC. Então, é algo que reforça a necessidade de fazermos uma atualização. Um terceiro aspecto é que o MEC ele acaba de publicar nesse ano um novo instrumento de avaliação dos cursos no Brasil. E uma das necessidades de atualização é exatamente fazer as adequações necessárias de acordo com os critérios que o MEC estabelece para avaliação. Então a gente precisa rever os nossos procedimentos, o que está correto continuar e aprimorar e o que está deficiente corrigir. Então basicamente essas são os pontos que tornam necessária a atualização do PPC. Ok? Dúvidas, perguntas? Mudou a carga horária? Não, porque a atualização, se quiser eu vou ler aqui, na resolução ela determina o que pode ser mexido quando se trata de atualização. No capítulo 3, para fins desse documento, entende-se por atualização o processo pelo qual os PPCs devem passar sempre que se verificar, mediante resultados obtidos pelo NDE e pelo colegiado do curso, a necessidade de atualização dos projetos pedagógicos de curso no que concerne a alteração de nomenclatura de componentes curriculares, isso já foi até solicitado anteriormente para o CONCAN, no ano passado, se não me engano. A atualização de ementa, conteúdo programático e bibliografia dos planos de ensino dos componentes curriculares, isso a gente está fazendo. Mudança do ano semestre de oferta de componente curricular, isso não vai ser alterado. Redistribuição da carga horária de determinado componente curricular entre trabalho teórico e prático, não sofrerá alteração. Retirada ou inclusão de pré-requisitos, isso está em análise. Retirada ou inclusão de componentes curriculares optativos, não temos nenhum componente optativo, então não vem ao caso. Regulamentação da forma de desenvolvimento do estágio, do trabalho de conclusão de curso, do projeto integrador e outros componentes curriculares necessários à formação discente. Então, nesse aspecto também já estamos fazendo reformulação. Na verdade, não é nem reformulação, é uma readequação do manual de estágio, das orientações de estágio, TCC, né? E a atualização do histórico do campus, legislação de referência, avaliação da aprendizagem, atividades de pesquisa, de extensão, apoio ao discente, equipe de trabalho, infraestrutura e acessibilidade, são dados que sempre variam, então a gente vai estar fazendo uma atualização. Mudança de turno de oferta do curso não ocorrerá. Alterações para atendimento às exigências legais e normativas do Ministério da Educação ou do Instituto Federal, e é exatamente nesse ponto que a gente enquadra a instrução normativa do MEC, para avaliação do MEC, o modelo de PPC também que o Instituto tem foi alterado, então tem coisas que eles estão pedindo que conste no PPC que a gente não tinha no modelo anterior, então são várias adequações que vão ser feitas de acordo com essas novas atitudes que tanto o MEC quanto o Instituto Federal têm. No parágrafo único, para finalizar, ele fala: a atualização do projeto pedagógico dos cursos superiores deve ser realizado antes dos processos de reconhecimento ou renovação de reconhecimento junto ao INEP-MEC, que é exatamente o que a gente está fazendo. A urgência é porque, pelo que a reitoria nos passou, a gente tem agosto para poder protocolar isso no EMEC, né, protocolar esse pedido de avaliação. Então, a gente está correndo já há um mês e meio com todo esse trabalho de atualização do PPC. Ok?
Você falou que não vai ter mudança de turno, né? Não. Continua noturno. Noturno, né? Isso. Não teve nenhuma Não. indicativo de... No momento, não. Não tem nenhuma necessidade. Na verdade, a procura continua sendo para Continua entrando anual. entrada anual no começo do ano, né, no primeiro semestre do ano, período noturno, 40 vagas. Ô Paulo, tem limite que você colocou aí, que é com relação a disciplinas optativas. Vocês não pretendem colocar as disciplinas da física como optativas? Então, mas aqui ele considera a questão da gente discutir, mas como a gente não tem previsão, eu acho que isso a gente vai fazer na reformulação do PPC depois da visita do MEC. Aí a gente vai discutir toda a grade do curso e quando for reformular, aí a gente vai analisar a questão de disciplinas optativas. Então, mas aí a reformulação ela vai ficar para depois da visita do MEC, que é só depois da visita do MEC. Isso, forma a primeira turma, né? O reconhecimento do MEC, se a gente protocolar agora em agosto, eles têm um prazo de 1 ano, então provavelmente até o agosto do ano que vem eles vão fazer a visita, tem o reconhecimento, a gente forma a primeira turma em dezembro do ano que vem. A partir da formação da primeira turma, na verdade a gente espera o ano que vem já discutir dentro do NDE as possíveis alterações do curso, para depois o MEC começar a implantar. Sabe o que eu estou perguntando? É o seguinte, porque tem alguns alunos da matemática que me perguntaram sobre a possibilidade de fazer algumas disciplinas na física e elas serem computadas não a título de crédito, mas a serem computadas no histórico. Sim. Isso eu falei para eles que é possível fazer, e aí para inserção no histórico tem que entrar com requerimento, eu acho que na Secretaria, não é isso? Vai ter, como isso é um caso misto no PPC, o colegiado vai ter que analisar e ver o que tem de orientação dentro da PRE. Ah, legal. Tá bom. Não, é legal, porque assim, eles vêm perguntar para mim. Não, pô, por que você não vai perguntar para o seu coordenador? É o professor de física. Tá próximo. É que eles querem fazer as minhas. Esse é o problema. Eu acho que é importante dizer que as alterações que a gente está fazendo no PPC é basicamente para atender a ATP que o Paulo encaminhou aí por e-mail. Então, assim, é basicamente a atualização bibliográfica e atender os itens da ATP. Não tem nenhuma grande mudança como ele falou estrutural de mexer em grade, não, porque isso a gente pretende fazer depois. Já tem uma ideia de mexer na grade, então? Sim, porque, e na verdade é necessário, o NDL tem que constantemente analisar, e como a gente já tem retorno de 3 turmas que passaram pelo primeiro semestre, por exemplo, então a gente já tem dados da evasão, o que pode estar causando a evasão, né? Então a partir desses dados é necessário que a gente faça uma readequação da grade. Vai ter algum, vocês pensarem em alguma disciplina, principalmente as optativas, serem EAD? É uma possibilidade. O limite de 20% que é permitido por lei, a gente já está cogitando também, para poder ter uma outra dinâmica no curso. Mas acho que no caso da atualização, nem sei se a gente poderia. Hoje não, só na reformulação. Aí sim. Já atualização. Não, hoje não. Para atualização não. Isso vai ficar para quando a gente for reestruturar o curso. Reformular. Isso. Que é diferente, então. E a parte de estágio, depois que você mexer mais, você vai mandar pra gente dar uma olhada. Isso. Hoje o estágio, o manual de estágio, as orientações de estágio, toda a legislação interna nossa do curso aqui de estágio, ela já foi construída junto com a extensão, né? Então agora, da última conversa que a gente teve com a extensão, não teve alteração. A única coisa é que a gente precisa inserir ela agora no PPC, né? Então o que consta no PPC está diferente do que foi acordado. Então a gente vai, nesse PPC atualizado, já vai constar o que foi acordado e vai passar por revisão de todos que são envolvidos. Mais alguém? Não? Estão satisfeitos com as discussões? Nenhuma pergunta? Obrigado, Paulo. Nada. Obrigado. Bom, quando eu perguntei sobre a carga horária, né, a gente está participando, ontem inclusive, eu, Paulo, a Carol, o Everton, a gente foi em Piracicaba fazer um treinamento, né,
comissão do PDI local. Depois aí é até bom a gente fazer uma apresentação em relação a isso, a gente vai fazer uma reunião, mas já adiantar uma única novidade, que não tem a ver com o PDI necessariamente, né? Mas a nossa matriz orçamentária, né, está sendo alterada, né? Continua com quase os mesmos critérios, né? A metodologia é quase a mesma, cursos vezes carga horária vezes do curso. Todos os nossos cursos, licenciatura e EJA tem 2,5, daí dependendo do curso técnico, tem laboratório 2,5, 2 e assim por diante. Tá? Mas ao invés de contar os alunos do segundo semestre e do primeiro do ano seguinte, para 2019 vai ser contado o primeiro semestre e o segundo de 2017. Então, 2 anos, né? porque assim, hoje está sendo fechado o quantitativo dos alunos do primeiro semestre de 2017 e do segundo de 2017. Né? Aí hoje, e é nesse mês que se define o orçamento para o ano que vem, entendeu? É verdade. Então por isso que dá esse delay aí de matrículas totais, por exemplo, a gente teve 1.700, né, o ano passado. Aqui a Nair ajudou a ler aquela planilha lá que a gente atualizou, 1.700, nossa, bastante aluno, mas tem 600 lá só de cursos FIC, por exemplo, de uma carga horária baixa, então não dá para se animar muito, né? Porque a carga horária é baixa, aí conta 0,05, né? Mas esse é o dado que vai ser a partir de agora, então sempre vai ser do ano anterior, mas do ano todo, pela plataforma Nilo Peçanha. Tá? Então essa é uma... Aquela que está acabando com a cabeça do povo. E a outra é que não é mais pela carga horária homologada do campus, é pela carga horária do catálogo, de todos os cursos. Né? Então, o ensino médio, 2.400 horas, por exemplo. Se a gente fizer um curso de 2.600, 500, não conta dentro da matriz CONIF, vai contar só com umas 2.400, 3.600 lá nas engenharias, assim por diante. Tá? Então, todos os cursos vão ser contados pela carga horária do catálogo. Mínima. Ou seja, carga horária mínima. Ou seja, mudou para todos. Mas aí mudou para todo mundo, né? Então, assim, Mas o bolo é o mesmo, mudou para todo mundo, quer dizer, salvo aqueles que têm uma carga horária muito expressivamente maior, aí eu acho que vão ser mais prejudicados, de repente. Mas quem está lá, uns 2% até 5% mínimo, eu acho que não vai ser muito significativa aí a mudança no orçamento. Ok? E aí a gente já vai ter uma prévia aí, daqui a pouco, já foram feitas as extrações, então, do Nilo Peçanha, já foi conferido pela extensão, pelo ensino, que tem uma fase lá que a gente confere para ver se não cometeram nenhum erro lá, contabilizar os alunos. Então a primeira fase de conferência já passou e agora o CONIF vai então fazer as primeiras extrações mesmo para poder gerar a matriz CONIF. E aí a gente já vai ter uma primeira versão do nosso orçamento para o ano que vem. E vamos ver o que vai dar. Né? Mas enfim, sobre o encaminhamento então da atualização, essa primeira fase, né, Paulo, então é da discussão apenas, né? Não tem aprovação do encaminhamento do PPC, é na segunda, correto? Então, o que eles exigem, basicamente é isso que a gente fez aqui, discutir essa atualização. Paulo veio aqui, apresentou, tira-se dúvida dos conselheiros. Então, não tem aprovação do Conselho de Campus nessa fase. Tá? O que eles querem é que a gente realmente tenha discutido essa atualização como tivemos aqui. A gente mandou para todo mundo, toda a comunidade, né? Vocês aqui tiraram suas dúvidas, o Paulo esclareceu. Então, a gente considera ok essa primeira fase, certo, Paulo? Para a gente não cometer aí nenhum deslize. Aí, na primeira reunião de agosto, provavelmente a gente vai trazer o quê? Já o PPC, é isso, Paulo? A gente traz o PPC, daí a gente encaminha a aprovação, aí sim, o CONCAN vai chancelar aí o encaminho do PPC para ser atualizado. Tudo bem? Dúvidas? Não?
Ok, então, gente, com 44 minutos, demos por encerrado a nossa reunião do conselho de hoje. Obrigado a todos. Boa noite, adiante.